Queridos alunos, agora nós vamos falar sobre a variabilidade genética, a grande viagem. Senhores, variabilidade genética é um termo utilizado para definir que nem sempre os indivíduos da mesma espécie são iguais. E por que a variabilidade genética é um grande ganho para a espécie? Quando eu tenho, por exemplo, uma monocultura de soja, a minha vantagem é garantir a qualidade. Então eu sei que todas as plantas têm o mesmo padrão de qualidade. Agora, qual que é o meu prejuízo? O meu prejuízo é o seguinte: se uma planta ficar doente, todas as outras vão ficar doentes, porque elas apresentam o mesmo padrão genético. O que garante a perpetuação das espécies? Justamente essa variabilidade genética. Então, a variabilidade genética, ela garante, inclusive, a perpetuação da espécie. Nós temos, senhores, o nosso patrimônio genético formado em duas partes: a parte móvel e a parte fixa. Quando o espermatozoide se funde ao óvulo no momento da fecundação, gente, está formado o patrimônio genético. Então, o patrimônio genético dos indivíduos, eles são formados no momento da fecundação. E isso pode garantir uma melhor ou uma pior adaptação. Então, o que é a seleção natural? A lei da seleção natural. A seleção natural prega o seguinte: que os indivíduos melhores adaptados no ambiente que eles estão inseridos, eles vão ter mais sucesso. Inclusive, senhores, segundo Charles Darwin, ele pregava o seguinte: que primeiro surgiu o primeiro ser vivo, que foi sofrendo mutações. O que são mutações? São as modificações no patrimônio genético. O patrimônio genético, gente, se ele sofrer mutações na parte fixa, vai gerar um novo ser. Existe uma tolerância de mutações. Ela pode ocorrer só na parte móvel. Então, cada espécie tem o seu patrimônio genético, dividido nessa parte móvel e parte fixa. Lembrando que a parte fixa não pode sofrer modificações. Se ocorrer modificações, eu vou estar gerando uma nova espécie. Então, um exemplo que eu vou dar para os senhores é o seguinte: eu tenho um patrimônio genético formado pelas letras de A a J, sendo que de A a F constitui a parte fixa e de G a J a parte móvel. Então vamos lá, olha lá. Meu patrimônio genético, que vai de A a F, parte fixa. Não pode ocorrer mudança na ordem dessas letras. Agora, eu tenho G, H, I e J. Aí pode ocorrer mudanças. Então eu posso ter G, H e J, posso ter G, I, H, J, posso ter G, J, H, I, posso ter G, H, J, I, posso ter G, I, H, J. Gente, existe inclusive um cálculo matemático para calcular quantas possibilidades eu tenho. E para isso eu uso um instrumento chamado o fatorial, N fatorial. No caso, eu tenho 4, G, H e J. E que ordem? Então, usando o 4 fatorial, o que é o 4 fatorial, senhores? É o 4 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá um total de 96 possibilidades. Então, senhores, dentro desse padrão aqui, ó, original, olha o padrão original. De G a J, eu tenho 96 possibilidades de alternância. E toda vez que tiver uma mudança na ordem, eu estou produzindo um indivíduo diferente do outro.
Até os gêmeos, gente, idênticos, eles têm pequenas diferenças. Eles são quase 99% idênticos, o patrimônio genético, mas em torno de menos até de 1% vai ocorrer mudanças. E depois vocês vão entender por que dessas mudanças. Agora, eu disse a vocês que a célula, ela apresenta 3 estruturas fundamentais. Então a célula apresenta 3 estruturas fundamentais. Quais são essas estruturas? O envoltório celular, chamado membrana plasmática, um espaço chamado citoplasma e o núcleo. Nesse momento, nós vamos estudar o núcleo. Existem 2 padrões de células, gente. As células eucariontes ou eucarióticas e as células procarióticas. Nas células eucarióticas, o núcleo apresenta um envoltório denominado carioteca. A palavra eucariótica significa eu, o verdadeiro, cário, membrana carioteca, e icas significa ser, ou ontes. Então, eucarióticas significam células que apresentam atividades mais complexas, organelas membranosas e a presença do núcleo envolto pela membrana denominada carioteca. Quem são os representantes eucarióticos? Os indivíduos do reino protista, fungi, vegetal e animal. Nós temos também as células procarióticas. As células procarióticas, gente, ao contrário do que o autor escreveu, eu fiz questão de deixar, porque alguns autores insistem nessa máxima, que o núcleo nas células procarióticas estão ausentes. Não. O núcleo está presente, só que não tem um envoltório denominado carioteca. Ok? Então vamos lá. O núcleo, gente, ele é uma estrutura bastante evidente. Então, quando você consegue visualizar o núcleo, é a única estrutura que cora ou de vermelho ou de azul, e aí você consegue ver tanto o formato como você vendo o formato do núcleo, você determina o formato da célula. Geralmente ele é arredondado, possuindo cerca de 5 micra. Gente, a unidade é micron e o plural de micron é micra, ok? Pode parecer esquisito, mas é assim mesmo. Então, você tem núcleos mais arredondados e núcleos mais alongados. Entretanto, gente, olha que interessante. A maioria das células apresenta apenas o núcleo, mas nós temos células, que são as células musculares, que apresentam vários núcleos. A célula do tecido muscular estriado esquelético, que é de comando voluntário, nós estamos em constante movimentação. Nós não podemos ficar parados, nós não conseguimos ficar imóvel. E toda locomoção ou movimentação que nós fazemos, nós utilizamos tecido muscular estriado esquelético. E para ele funcionar, ele precisa de uma atividade metabólica constante. Por isso que tem vários núcleos. O tecido muscular liso, ele é de comando involuntário. Então, nós não conseguimos ter domínio sobre ele. O exemplo são o tubo digestório, o tubo ventilatório, que eles trabalham independente da nossa vontade. Nós temos ainda o tecido muscular estriado cardíaco, que constitui o coração. O coração não pode parar de bater. O dia que o coração parar de bater, a pessoa deixa de existir. Ok? Nós temos ainda um tipo de célula especial, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Qual é a função dos glóbulos vermelhos? Transportar oxigênio dos pulmões para as células. E o detalhe clássico, gente,
essas hemácias, ou os glóbulos vermelhos, eles são produzidos numa fábrica. Qual o nome dessa fábrica? Medula óssea vermelha, que fica dentro dos ossos longos. O fêmur, o húmero, a tíbia, são ossos que apresentam essa substância, esse tecido, chamado tecido hematopoético. É uma espécie de uma gelatina onde as hemácias são fabricadas. A partir do momento que elas estão adultas, elas são lançadas na corrente sanguínea. E ao serem lançadas, ela perde o núcleo. Então nós falamos que a hemácia, ou o glóbulo vermelho, é uma célula anucleada. E como que funciona? Ela funciona enquanto tiver energia. Essa energia dura em torno de 120 dias. Por isso que uma pessoa só pode doar sangue 3 vezes ao ano, porque ela tem que esperar 120 dias para ela recuperar a quantidade de hemácias que ela doou, a quantidade de glóbulos vermelhos que foi doado. Então, a cada 120 dias, o que acontece com as hemácias? Elas passam pelo fígado e pelo baço, elas são destruídas, as hemácias velhas com mais de 120 dias, elas são destruídas, as substâncias dessas hemácias voltam para a corrente sanguínea, que vão parar na medula óssea vermelha para que essas substâncias sejam produzidas, que essas substâncias sejam armazenadas para que novos glóbulos vermelhos sejam produzidos. Olha a esquemática do núcleo, senhores. O núcleo, ele apresenta em azul o envoltório. Esse envoltório chama-se carioteca. Nós temos os orifícios, que são os poros, por onde entra e sai substância. Essa estrutura em verde, nós chamamos de nucleína. A nucleína já é como se fosse uma geleia, um gel. E a estrutura de dentro, nós temos o que nós chamamos de cromatina. Mais na frente nós vamos detalhar essas situações. O envoltório nuclear, gente, ele apresenta dupla membrana, a membrana interna e a membrana externa. A membrana externa é chamada de perinuclear e a membrana interna é chamada de lâmina nuclear. A membrana, entre as duas membranas, existe um espaço de exatamente entre 20 a 40 nanômetros. O que é o nanômetro, gente? Eu pego o metro, divido em 1 bilhão de partes. Então, 1 nanômetro é a bilionésima parte do milímetro. É muito pequeno. É o espaço entre essas duas faces da carioteca. Então, recapitulando, a carioteca ela tem dupla face, a face interna e a face externa. Tem os espaços que são chamados de poro, por onde vão entrar e sair substâncias. Esses poros, gente, eles medem cerca de 30 a 100 nanômetros e possuem suas bordas formadas pelas membranas internas e externas, por onde entra e sai as substâncias. E o que nós temos dentro do núcleo, gente? Nós temos o DNA e o RNA. O DNA, ele vem da sigla em inglês da substância denominada desoxynucleic acid. Em português, ácido desoxirribonucleico. Então, em inglês, DNA e em português, ADN. Gente, o núcleo é considerado o comandante das atividades celulares. A célula realiza 2 tipos de atividades. Atividades metabólicas, que envolvem as reações químicas e físicas para a sobrevivência da célula, e a divisão celular. Nós vamos falar de divisão celular no próximo momento, porque agora nós vamos ter
mais detalhes o que significa o DNA. O DNA, gente, é a molécula que armazena substâncias que contêm as informações, ou seja, as instruções sobre como que as características do indivíduo vão ser formadas. É o patrimônio genético. Logo que o espermatozoide fecunda o óvulo, o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, formando a célula chamada zigoto ou célula ovo. A partir desse momento, está montado o patrimônio genético, pois nós herdamos 50% do patrimônio genético do pai e 50% do patrimônio genético da mãe, formando o nosso patrimônio genético. A partir dessa formação da célula ovo-zigoto, todas as outras células têm que ter o mesmo padrão genético, não importa qual célula que seja. Ela pode ser célula do fígado, célula do pâncreas, célula do intestino, célula dos olhos, células do cabelo, todas têm que ter o mesmo padrão genético, menos os espermatozoides para os homens e os óvulos para mulheres. Porque essas duas células são as células sexuais, elas não apresentam o mesmo padrão genético das outras células. Inclusive, é isso que garante a variabilidade genética e garante que um indivíduo não seja igual ao outro, ok? Gente, o DNA é uma molécula formada em forma de dupla fita e essa fita apresenta formato helicoidal, em forma de hélice, formato helicoidal. Repare que são duas fitas que vão se entrelaçando em forma de hélice. Olha para os senhores entenderem. O DNA é uma dupla fita em formato helicoidal, forma de hélice, onde a molécula de DNA, presta atenção, senhores, é formada pela união de milhares de nucleotídeos. Então, o DNA é uma molécula formada por dupla fita de formato helicoidal devido à união de milhares de nucleotídeos. Agora vem a pergunta: o que são os nucleotídeos? São substâncias químicas que apresentam três componentes: um ácido, que é o grupo fosfato, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser timina, adenina, citosina ou guanina. Então, recapitulando, senhores. Recapitulando. O que são os nucleotídeos? São substâncias que apresentam três componentes: um ácido, que é o grupo fosfato, um açúcar, que é desoxirribose, e uma base nitrogenada, que pode ser timina, adenina, citosina ou guanina. Então, para fechar esse raciocínio, o DNA é uma dupla fita, formato helicoidal, quer dizer, formato de hélice, que é originada da união de milhares de nucleotídeos, sendo que cada nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Olha aí a imagem da fórmula molecular de um nucleotídeo. Agora, senhores, preste atenção. Tanto o grupo fosfato como a desoxirribose, elas são iguais em qualquer nucleotídeo. Aonde ocorre a mudança, senhores? Nas bases nitrogenadas. Eu tenho 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Então, senhores, as bases nitrogenadas, elas estão divididas em duas categorias: as púricas, adenina e guanina, e as pirimídicas, timina, citosina, e no RNA,
uracila. Então, recapitulando, as bases nitrogenadas, elas são divididas em duas categorias: púricas, adenina e guanina; pirimídicas, timina, citosina; e no RNA, uracila. Então, o grupo fosfato e a desoxirribose são iguais em qualquer nucleotídeo. A mudança ocorre nas bases nitrogenadas. Então, olha a esquemática das bases nitrogenadas, para os senhores verem a diferença entre a citosina, a adenina, a timina, a guanina e, no caso, a uracila. Gente, olha o detalhe importante. Eu disse aos senhores que a molécula de DNA é formada pela união de milhares de nucleotídeos. Então, eu vou passar esse slide para os senhores entenderem. Os nucleotídeos, gente, cada nucleotídeo, ele apresenta dois padrões de ligação entre si: o padrão vertical e o padrão horizontal. O padrão vertical vai ocorrer a ligação entre o grupo fosfato do nucleotídeo de cima com o carbono 3 ou 5 da desoxirribose do nucleotídeo de baixo. Então, recapitulando, dois padrões de ligação: padrão vertical, padrão horizontal. O padrão vertical ocorre entre uma ligação covalente do grupo fosfato do nucleotídeo de cima com o carbono 3 ou 5 da desoxirribose do nucleotídeo de baixo. Então é sempre assim: grupo fosfato do carbono de cima se une ao carbono 3 da desoxirribose do nucleotídeo de baixo. Esse nucleotídeo 3 vai se ligar ao grupo fosfato do nucleotídeo de baixo. Esse nucleotídeo de baixo vai se ligar ao outro que está abaixo dele no carbono 5 ou carbono 3. Então é sempre assim: padrão vertical, grupo fosfato, carbono 3 ou carbono 5. Grupo fosfato, carbono 3 ou carbono 5. No próximo slide, os senhores vão ter uma noção melhor do que eu estou falando. Agora eu quero que os senhores prestem atenção no padrão horizontal, porque a ligação horizontal ela se dá via pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Só, senhores, que existe uma padrão obrigatório. Esse padrão não pode deixar de existir. Então, qual que é esse padrão? Que se de um lado da fita eu tenho a base nitrogenada adenina, obrigatoriamente do outro lado, para fazer a ligação ligação horizontal, tem que ter a timina. Se de um lado tem timina, do outro lado tem que ter adenina. Ou seja, a adenina só se liga à timina, a timina só se liga à adenina. Nós temos também o nucleotídeo que tem a base nitrogenada guanina. Se for a guanina, a base nitrogenada do outro lado, que vai fazer a ligação via ponte de hidrogênio, tem que ser a citosina. Guanina só se liga a citosina. Citosina só se liga a guanina. Ou seja, A se liga a T, T se liga a A, G se liga a C, C se liga a G. Então, é assim que funciona, gente. Se eu tenho de um lado a adenina, do outro lado, obrigatoriamente, eu tenho que ter a timina. Portanto, olha como é que fica o esquema que eu disse para vocês. Você tem a ligação vertical, que se dá entre o rosa e o azul, o rosa sendo o grupo fosfato, e o azul, a desoxirribose. Então é sempre assim: grupo fosfato de cima com desoxirribose do nucleotídeo de baixo, e assim sucessivamente. No padrão horizontal se dá entre as bases nitrogenadas. Agora detalhe, mais uma vez, deve-se respeitar os padrões.
se de um lado eu tenho guanina, do outro lado, obrigatoriamente, eu tenho que ter a citocina. Se eu tenho de um lado a adenina, do outro lado eu tenho que ter a timina e vice-versa. Então, senhores, eu sabendo um lado da fita, automaticamente eu vou saber o outro. Então, nessa esquemática que eu fiz aí, repara que estão faltando algumas bases nitrogenadas. Por que isso é fácil de resolver? Porque eu tenho um lado da fita. Então, olha como é que fica. T vai se ligar a vai se ligar a T, e assim, ó, G, C, C, G, T, A, G, C, A, T, A, T, A. Então, eu sabendo um lado da fita, automaticamente eu vou saber o outro. Existe também, gente, um outro tipo de ácido nucleico chamado ácido ribonucleico. No português vai ser a sigla ARN, mas nós temos o RNA, que é da sigla em inglês, Ribonucleic Acid. Ele já não é uma fita dupla, é uma fita simples, formada também pela união de milhares de nucleotídeos. E assim que o RNA é formado, gente, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma. E tem um importante detalhe. Não existe a timina no RNA. A timina no RNA é substituída pela uracila. Então, qualquer interação com a adenina vai ser, no RNA, vai ser via uracila. Então, recapitulando, no RNA não existe a base nitrogenada timina. Ela é substituída pela base nitrogenada uracila. E aí, toda vez que tiver uma interação base nitrogenada com base nitrogenada no RNA, vai ser uracila com adenina, adenina com uracila. Então, repare, senhores, o RNA ele é produzido no núcleo, depois segue para o citoplasma. E quais são as atividades que a molécula de DNA realiza? E quais são as atividades que a molécula de RNA realizam? Repare que nós temos 3 tipos de molécula de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Nós vamos tratar disso mais tarde, lá na frente. Quando o DNA ele precisa fazer uma autoduplicação, ou seja, uma cópia dele mesmo, o que acontece? Eu tenho as duas fitas. Olha aqui, ó, voltar aqui para os senhores entenderem. Eu tenho 3 linhas, 5 linhas e 5 linhas, 3 linhas. O que acontece? Essas duas fitas se separam e a fita 3 linhas, 5 linhas original vai servir de molde para que uma outra fita 5 linhas, 3 linhas seja construída e a fita original 5 linhas, 3 linhas vai servir de molde para que uma outra fita 3 linhas, 5 linhas seja produzida exatamente igual. Então eu vou ter no início uma fita, aliás, vou ter 2 fitas e passo a ter 4 fitas. Ou eu tenho 2 moléculas, passo a ter 2 moléculas exatamente iguais. Quando isso ocorre, gente? Antes da célula realizar mitose. Então, recapitulando aqui para vocês, a autoduplicação é quando uma das fitas originais serve de molde para que seja construída uma outra fita exatamente aquela que ela tinha anteriormente. Então, o DNA é 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Afasta-se essas fitas. A fita original, 3 linhas, 5 linhas, vai dar origem a uma outra fita, 5 linhas, 3 linhas. E, do outro lado, a fita original, 5 linhas, 3 linhas, vai dar origem a uma outra fita, 3 linhas, 5 linhas. A princípio parece confuso, mas nós vamos falar disso mais tarde, quando nós estivermos estudando
é síntese de proteína. Uma outra situação que ocorre é a transcrição. O que é a transcrição, gente? Quando parte da fita de DNA vai servir de molde para que seja produzido o RNA mensageiro, ok? Então, quando parte da molécula de DNA, das fitas, de uma das fitas de DNA, vai servir de molde para que seja construído o RNA mensageiro. E diante disso, eu montei uma tabela para os senhores entenderem. Então, olha lá. Quando falar em duplicação do DNA, é DNA, DNA. Segue essa tabela aqui. Quando se fala em transcrição, o que é transcrição? É o DNA servindo de molde para que seja construído o RNA mensageiro. Então, se no DNA tiver adenina, automaticamente o RNA tem que ter uracila. Não tem timina no RNA. Se no DNA tem timina, continua ainda no RNA a adenina. Cuidado, viu, gente? Ó, recapitulando. Se no DNA tem adenina, no RNA tem que ter uracila. Se tem timina, no RNA tem que ter adenina. Se tem guanina no DNA, no RNA tem que ter a citocina. Se tem a citocina no DNA, no RNA tem que ter guanina. Então, A, U, T, A, G, C, CG. Outro tipo de padrão é RNA, RNA. Se for fazer, se toda vez que ligar RNA ao outro RNA, eu vou ter adenina com uracila, uracila com adenina, guanina com citocina, citocina com guanina. Senhores, essa foi a primeira parte, para os senhores entenderem, então, o princípio da variabilidade genética. Reforço, senhores, que nós vamos esmiuçar com mais calma as moléculas de DNA e RNA. Muito obrigado.